Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Hoje nós iremos debater, as relações sociais e convivência, socialização e as organizações, né? Acredito que em um único vídeo não vai ser possível, a gente vai ter que dividir esses assuntos em 2 ou mais vídeos, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aí o que é e para que serve a sociologia dentro da sua concepção. Então, me responda, o que é e para que serve a sociologia dentro da sua concepção? Ah, professor Cláudio, sociologia é a área das ciências humanas que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Então, nós podemos dizer que a sociologia é a área das ciências humanas que estuda o comportamento humano. Para que serve a sociologia? A sociologia pretende explicar a totalidade do universo, não é isso? Do seu universo de pesquisa. Então, na realidade, ela vai explicar, na realidade, os fatos, fenômenos sociais dentro da sociedade. Então, vocês vão ter qual objeto da sociologia, professor? A sociologia tem como objetivo a compreensão da sociedade. Olha, queres ou não queres? A compreensão da sociedade. Como a sociologia, pessoal, entendam, é uma ciência, ela precisa de garantias metodológicas para que o seu trabalho seja confiável. Então, ela precisa de uma metodologia para que seu trabalho seja confiável. Por isso é necessário que o sociólogo atente-se para padrões de repetição de fenômenos, a fim de estabelecer o que? Um padrão de comportamento social. Então, ela precisa de uma metodologia, né? Então, a sociologia tem a função de estudar as relações sociais e as formas de associação dos seres humanos. A sociologia tem a função de estudar as relações sociais e as formas de associação dos seres humanos. Por exemplo, quando estudamos as camadas que existem na sociedade, quais são as camadas? A alta, média e baixa. Passamos a entender o que? As dificuldades e as necessidades de cada classe dessa. Então vamos analisar. Classe A, B, C. Então vamos fazer uma comparação e vamos analisar o que? O padrão econômico, social de cada classe dessa, né? Então vocês vão ter aí, pessoal, as relações sociais. O que são relações sociais? Isso está tudo dentro do primeiro capítulo, né? O que são relações sociais? É a conduta, veja só, relações sociais é a conduta, né? Segundo Marx, é a conduta, é o comportamento, né? Reciprocamente referido, né? Reciprocamente referido quanto ao seu conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes e que se orienta por essa referência. Logo, o termo relação social, de acordo com Max Weber, refere-se ao relacionamento entre os indivíduos ou no interior do grupo. Então, relação social, o relacionamento, ele fala aí, né, relação social, refere-se ao relacionamento entre os indivíduos ou no interior de um grupo. Quem fala isso? Max Weber. Então, Max Weber ele diz que, na realidade, a conduta dos múltiplos agentes que se orientam reciprocamente em conformidade com o conteúdo específico, ou seja, do próprio sentido das ações. Para Weber, relação social seria o quê? O que seria relação social para Max Weber? Seria uma conduta, pessoal, de vários indivíduos reciprocamente orientada
e dotada de sentidos compartilhados pelos diversos agentes, determinado por quem? Pela sociedade. É isso. Então, a relação social se baseia na probabilidade que os indivíduos ajam socialmente de forma reconhecível, é isso, indicável, é isso. Ou seja, o indivíduo se relacionam socialmente baseados em que? Na perspectiva de que suas ações, é isso, são reconhecíveis pelos outros. Ou seja, a relação social existe reciprocidade na medida em que duas ou mais pessoas elas estão baseando o que? Os seus comportamentos nas expectativas umas das outras. Como empresa. Então, nós temos um padrão de comportamento, né? Então, se esse padrão de comportamento ele é orientado. Então, segundo Weber, né, uma relação social ela pode denominar-se comunitária, à medida que a atitude da vida social repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer afetiva ou tradicionalmente ao mesmo grupo. E denomina-se relação associativa, porque você tem comunitária, onde todos vão ter um sentimento subjetivo, e associativa na medida em que a atitude na ação social repousa no ajuste ou numa união de interesses racionalmente motivados, com referências ao quê? A valores ou fins. Valores ou fins. Então vocês vão ter aí qual a influência da tecnologia, outro ponto interessante, ou qual a influência da tecnologia nas relações sociais. Ah, professor, o impacto das relações sociais é isso. Aí você vai ter um reflexo de rápida disseminação das novas tecnologias e das mudanças que elas trazem à sociedade está na fragilização dos laços sociais. Ou seja, cada vez mais o homem tende a se relacionar de forma superficial e criar laços menos duradouros. Então, na realidade, nós vamos utilizar as redes sociais e vamos ter contatos. Então, esses contatos não são duradouros. Os contatos são menos duradouros. É isso. Então, vejamos. Então, como a tecnologia, as novas tecnologias, elas estão transformando as relações sociais. Aí, a tecnologia da informação ela mudou muito, pessoal. É isso. A forma como acontecem os relacionamentos sociais. Segundo Manuel Castelli, né, a revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo introduziram o quê? Uma nova forma de sociedade. Ou seja, a sociedade em rede. Ou seja, o que é a sociedade em rede? Então todos vão se comunicar por meio de uma rede social. É isso. O que seria nós se não houvesse hoje a tecnologia nesse período de pandemia? Como é que nós iríamos estarmos aqui discutindo se não houvesse a tecnologia? Então, a tecnologia da informação mudou a forma. Então, é a revolução da informação. E a reestruturação do capitalismo, que introduziram o quê? Uma nova forma de sociedade, a sociedade de rede. Então, como a tecnologia influencia as relações humanas hoje? Aí vocês vão ter
as amarras da tecnologia vão o quê? Bitolando fortemente o ser humano. De que forma? O homem vai deixando de lado a sua capacidade criadora para tornar-se o quê? Uma engrenagem na máquina. Então ele fica, na realidade, o quê? Condicionado à máquina. E a convivência humana? O que é a convivência humana? A convivência humana seria o ato de conviver com os humanos. A convivência humana seria o ato de conviver com os seres humanos. Digamos que a partir deste ato mudamos nossa forma de convívio, seja pelo comportamento, por ações, reações, entre outros. A convivência humana é muito ampliada, mas ao mesmo tempo muito importante, pois sem ela nós seríamos excluídos, pessoal, da sociedade. Então, aí você diz, seríamos excluídos da sociedade. Então, a importância do convívio social para o bem-estar desde a infância até a velhice. Então, a sociabilidade constitui o ser humano, do início ao fim da sua vida. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico, porque a solidão adoece. Então, a convivência social, ou seja, é a ação de conviver, no sentido lato. Trata-se de quê? De um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa dos grupos humanos no mesmo espaço. Então vamos conviver de forma saudável, né? Porque existe uma convivência coletiva, ou seja, que significa que com respeito, dignidade, amor, podemos fazer nossa humanidade ficar acima de credos religiosos ou de sua ausência e comungar nossos laços humanos, convivendo dentro de uma ética que nos dignifique individualmente e coletivamente, fazendo assim crescer o afeto que nos une, certo? Então a convivência pode ser também uma forma orientada, né? Então, pessoal, vejamos. Então nós vamos ficar por aqui e no próximo vídeo vocês vão ver a socialização e a formação da cultura. Até breve, um forte abraço.